Celiane Silveira. Carla, querida, sou filha de costureira e nunca quis trabalhar com costura até te conhecer. Hoje estou iniciando uma jornada com esta linha Baby. Você incentiva muitas pessoas, você é uma benção. Ah, gente, que coisa linda. Tua mãe deve ter ficado muito feliz, né? Eu sempre gostei de costura desde pequenininha. Olha o que eu vou fazer agora, vou contar uma história minha. A minha mãe costurava pra casa, sabe? A minha mãe fazia cortina, fazia lençol, fazia coisa pra casa, ela fazia. Não costurava pra vender assim pra fora. Mas ela sempre tinha muito tecido, retalho de tecido, coisa. E eu pegava os retalhozinhos de tecido pra fazer roupa pra minhas bonecas. E eu costurava à mão aquelas roupinhas, fazia várias roupinhas. Então eu tinha uma caixinha cheia de roupinha de boneca que eu trocava e eu ficava feliz da vida com aquela função das roupinhas das bonecas. E aí eu cresci, nunca dei muita importância pra costura. Nossa, meu Deus, como eu me arrependo. Eu deveria ter vindo pra esse ramo de costura como profissão há muito mais tempo. Mas eu tinha aquela coisa assim de admirar, sabe? Ai, nossa, eu admiro quem pega um pedaço de tecido e transforma em alguma coisa. Eu falava isso até minha última... Quando eu tava trabalhando na Vivo, quando eu engravidei do Luca, e a minha chefe lá, ela me diz até hoje, né? Nossa, eu me lembro que tu ficava falando o tempo todo de tecido e de coisa antes de engravidar do Luca, né? E era uma coisa que já estava em mim e eu não tinha prestado atenção. Não tinha, porque talvez, sei lá, preconceito talvez, né? Ou achar que aquilo ali não... E foi o que mudou minha vida, pensa bem, né? Depois que eu montei o ateliê, se eu estivesse trabalhando na telefonia até hoje, eu teria outro estilo de vida, completamente diferente. Então, às vezes a gente só precisa de uma luzinha, né? A Fábio, fiz para minha neta caderneta e necessaire farmácia, postei no Instagram e já veio 2 encomendas mais 40 fraldas de boca. Que delícia, gente, que delícia. É isso, não pode parar, tem que continuar. Eu não sei se eu tô muito atrasada aqui. Ah, e a Cris falou, Carla, estou iniciando, inclusive ter disciplina para trabalhar em casa, é complicado, né? E eu vou aproveitar essa pergunta da Cris, olha, meu Deus, como eu tô atrasada. E eu vou falar da mãe e filha Artes Mania, ela perguntou sobre isso, como organizar o tempo para não... como organizar o tempo para não se perder no horário, né, da produção e tudo isso. Não é um arrependimento, porque assim, é um sentimento de que, poxa, eu poderia ter prestado atenção nisso antes, né? Mas eu tenho consciência de que tudo que eu passei me preparou para o momento que eu vivo agora, né? Tudo que eu passei me preparou para eu poder ter a força que eu precisava para fazer meu negócio acontecer. Eu acho que é isso. Viu? Olha como, né? A gente teve contato com costura mais cedo, muitas de nós, assim, e a gente acabou deixando isso para mais para frente, né? Então, como organizar o tempo? E ali a pergunta da Cris, eu acho o seguinte, ó. Eu acho que como tudo, é uma questão de a gente se determinar, tá? Olha, eu acho que nada vai dar certo se eu não assumir que eu quero que aquilo ali aconteça. Às vezes a gente deixa as coisas muito no automático, gente. Às vezes a gente não... sei lá, principalmente para quem tem filho pequeno ou para quem tem marido, né? De repente não conversou aquilo ali de uma forma muito clara com o marido, principalmente, de que vai dar atenção para aquilo ali, porque quer transformar aquilo ali num negócio, quer que aquilo dê certo, e aí não vai precisar ter o espaço de trabalhar. Mas eu acho que assim, ó, não tem nenhuma dica. Ih, meu Deus, olha aqui, ó, a Lara pedindo para eu responder no direct. Lara, se imaginasse como é que tá o meu direct. Só para eu achar a tua mensagem lá, já vai acho que uma meia hora procurando. Direct, eu não sei sobre o que é que tu deixou a mensagem lá, mas se for sobre o suporte dos meus cursos, tem um perfil de suporte, tá? Onde o pessoal da equipe lá responde todo mundo, que aqui no Instagram é @suportecarlanoronha. Aí talvez tu vai conseguir uma resposta mais rápida.
Eu acho assim, ó, que tudo pra gente fazer dar certo, seja todas as questões que a gente conversa aqui, tá? Seja o tempo pra eu trabalhar, eu preciso tomar essa decisão e ponto final, sabe? Eu tenho que assumir a decisão que eu tomei. E eu tenho que fazer acontecer. Não tem dica nenhuma que eu dê que vai fazer isso acontecer, né? A não ser que tu diga, olha, esse horário de tal a tal hora eu vou estar trabalhando, tá? Quando o Luca era, sei lá, tava perto de um aninho ali, um aninho e pouco e tal, já era uma criança um pouco mais agitada, eu levava ele para uma senhora cuidar ele de tarde. E eu assumia a responsabilidade. Eu tenho que produzir o suficiente para compensar o tempo que o Luca tá lá na Denise, era Denise o nome da senhora que cuidava ele. Para compensar o tempo que o Luca tá lá na Denise. Então, de tarde ele ia para lá. E aí eu chamei a responsabilidade. Eu tenho que produzir e vender para pagar minhas contas, os compromissos que eu já tenho e ainda pagar a Denise. Porque o Luca precisava ali, né, de estar com outras crianças e coisa. E aí ele ficou ali aquele período. Só que assim, ó, foi uma decisão que eu tomei, uma responsabilidade que eu assumi, que eu baixei a cabeça, trabalhei e arquei com aquilo ali. Eu acho que a gente às vezes fica muito esperando que alguma coisa aconteça, quando na verdade é a gente que precisa fazer alguma coisa acontecer, né? Então, claro, o Lucas já tava com um aninho, né? Não era um bebezinho tão pequenininho, então eu sentia assim, e não era o dia todo, era só um período ali da tarde e tal, mas me ajudou muito aquilo ali. Então, pra mim foi uma alternativa. Eu não tinha parentes por perto, eu não tinha outra pessoa que pudesse ficar com ele, então precisei pagar, tá? E aí. E aí, tá, me encaixou naquele horário. Mas sempre o período que eu tive com ele, depois eu me separei e tudo, né? Aí sim, aí sempre comigo e tudo. E aí, gente, meu Deus do céu, aí foi uma loucura. No desfraude foi uma loucura. Eu tinha que parar muitas vezes pra levar ele no banheiro. Mas sei lá, eu não sei explicar, eu acho, um pouco disso. Como se organiza pra fazer, como se organiza? Eu acho que é decisão. Decisão. Olha, coisa que me ajuda muito é eu ter uma lista das tarefas que são prioridades para aquele dia. Porque daí eu vou olhar para aquilo. E não é uma lista com 10 atividades. Eu tenho 3 prioridades todos os dias. Se eu terminar o meu dia e eu tiver feito essas 3 coisas aqui, para mim o dia já foi legal. Eu não preciso fazer a semana toda num dia só. Porque às vezes acontece de correria, porque a gente planeja mal a nossa agenda de entrega. A gente bota muita coisa para uma semana só e depois fica numa loucura para conseguir entregar tudo aquilo. E a gente nem se adaptou direito com a nossa rotina e tá cheia de encomenda, cheia de coisa e aí não consegue nem ter vida pessoal, né? Porque daí eu sei como é que é, gente. Lá, em seguida que eu me separei, que eu passei o maior aperto financeiro da minha vida foi aquele período, tá? E eu não desisti do ateliê, não desisti. As pessoas me diziam, procura um emprego, tu tem 2 filhos, tu paga aluguel, tu se mudou agora, cidade pequena, morava no interior, minha internet era via rádio. E as pessoas me mandando procurar emprego e eu dizia, eu vou fazer o meu negócio acontecer. Eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar para fazer o meu negócio acontecer. E aí eu fui e fiz o que tinha que fazer. Dormia pouco, estudava pra caramba, trabalhava pra caramba também. E deu tudo certo, passei por aquela fase. Graças a Deus hoje as coisas são mais fáceis, mas a gente tem que pagar o preço, acho que de tudo, sabe? Decidir segmento de artigos para bebê, ponto. Eu vou dizer não para bolsa de faculdade, eu vou dizer não para capa de Bíblia, eu vou dizer não para qualquer outra coisa que me pedirem que não seja do meu segmento, ponto final. Eu sei fazer, mas eu não faço, não é do meu segmento de mercado, não é o que eu trabalho no meu ateliê. Meu ateliê é um negócio, não são as pessoas que vão me dizer o que eu tenho que fazer nele ou não. Sou eu que vou dizer, né? Então, decidi que eu vou cuidar da casa de manhã e trabalhar de tarde, é isso que eu vou fazer. Eu vou cuidar da casa de manhã e trabalhar de tarde. Se a casa tiver um caos de tarde, ela vai ter que esperar eu terminar de fazer minhas coisas para depois eu arrumar o que tiver que arrumar. Decidi isso, sabe? Então, é muito mais do que dica de como fazer, é realmente tu chamar essa responsabilidade para ti e dizer, não, a partir de agora é assim, ponto final.
Ó, Encantar, Estúdio Criativo, a necessidade faz as prioridades, exatamente. A Tereza, estou mudando tudo no ateliê, você nos força, você nos dá força e coragem para o primeiro passo. A Lourdes, é verdade, tem que ter força de vontade e disciplina. Tem, gente, tem. E não vai ser molinho, tá? Não vai ser aguinha com açúcar, não vai ser molinho, não vai ser. Tem que postar todos os dias? Tem que postar todos os dias. Eu vou virar escrava de rede social? Se tu acha que postar todos os dias é ser escrava de rede social, então sim, vai virar escrava de rede social. Eu tenho que postar todos os dias. Eu tenho que produzir, eu tenho que ter foco na minha janela de produção, sim. Eu tenho que decidir segmento, sim. Eu tenho que ter postura profissional com meus clientes, sim. Tenho. Eu tenho que estudar e me desenvolver, tenho. Não vai ser molinho, não vai. Vai chegar num momento que as coisas vão ficar mais fáceis, né? Hoje eu consigo delegar coisas, atividades do meu negócio para outras pessoas, eu tenho quem me ajude, tudo isso. Mas hoje, né, gente, depois de ter pagado todo esse preço, depois de ter passado por tudo isso, mas aí eu paguei o preço para chegar até aqui, entendeu? Não foi assim que as coisas foram acontecendo e aí um dia meu ateliê deu certo, olha que lindo, né? Não foi assim. E também não foi que alguém tenha investido no meu negócio, né? Porque às vezes pode acontecer de alguém chegar e investir no negócio, né? Tem muitas pessoas que hoje são reconhecidas no artesanato e não tem nada de errado com isso. Eu gostaria muito que a minha vida tivesse sido assim também. Mas, sei lá, o marido foi lá, investiu, montou o ateliê, ou a pessoa que já conhece, uma outra pessoa que facilitou alguma coisa. E aí chegou naquele patamar e tudo, mas sempre tem trabalho por trás, por mais que a pessoa tenha tido um início um pouco mais fácil, tá? Sempre tem trabalho por trás. Eu venho de uma situação completamente diferente. Eu tive que lutar por cada real para construir o que eu tenho hoje, né? E assim, tipo, é fruto do meu trabalho e é fruto do meu trabalho com o meu ateliê. Mundo Materno Ateliê. Estou pensando em fazer isso, levar meu filho para casa dos meus pais e voltar para trabalhar no ateliê, como se ele tivesse ido para a escolinha e eu para o emprego fora. Vale a pena, se os teus pais estiverem disponíveis, né? Se isso não for gerar um atrito, dependendo da situação, né? Sempre, para mim, deu muito certo naquele período. Rê Santos, sem de apoio é bem mais fácil mesmo. Às vezes temos que delegar, não é fácil. Teve vezes que eu precisava chamar, por exemplo, de 15 em 15 dias alguém para limpar minha casa, gente. Isso antes, né, já antes de me separar com o Luca pequeno, ateliê bombando porque assim, eu me organizei um ano antes praticamente de me separar, tá? Então um ano antes eu já tinha meu ateliê bombando, agenda lotada, foi uma época que eu dormia 4 horas por noite, olhe lá, porque eu fui trabalhar na Vivo, né? Na Vivo não, na Claro, naquela época, eu já tinha um ateliê, fazia quase 2 anos e meio, mais ou menos, e eu fui trabalhar na Claro, porque eu já tava com aquela ideia de me separar, só que eu queria me separar e ter condições, assim, de fazer a mudança, de fazer tudo, até porque eu já sabia que eu ia me separar sem nada, tá? Que eu ia ter que deixar tudo, então eu precisava me organizar para poder, enfim, né, me mudar com os meus filhos. E aí eu já sabia que eu ia ter que alugar a casa, né, eu ia ter que pagar aluguel adiantado, eu ia ter que pagar para colocar a antena na casa que eu fosse alugar, porque era interior, então a internet via rádio tem um custo mais alto de instalação, eu já tinha que me organizar para isso, eu tinha que pagar um caminhão de mudança, porque eu comprei móveis usados desses grupos de Facebook, algumas coisas eu comprei já antes de me mudar, porque daí deixei assim no cantinho do ateliê, porque eu já ia ter que pagar uma mudança para trazer minhas máquinas, né? Porque eu não ia deixar tudo lá. Então, tipo, para trazer minhas máquinas e as coisas que eu tinha do meu ateliê. Então, eu fui comprando alguns móveis usados já antes. Depois, eu continuei comprando coisas depois de me mudar. Então, eu tinha um custo envolvido aquilo ali. E eu pensei, eu vou voltar para a telefonia pelo tempo que eu precisar e vou conciliar isso com o ateliê. Então, eu trabalhava até às 6. Trabalhava até às 6 na loja da Claro.
Aí eu saía da loja da Claro. Aí nesse período o Luca ficava o dia todo com a Denise, tá? Eu saía às 8 da manhã, deixava o Luca na Denise, ia pra Claro. Aí eu saía da Claro às 6 da tarde, voltava, passava na Denise pra pegar o Luca e ia pra casa. E aí eu tomava um café, tomava um banho, trocava de roupa e descia pro ateliê. Que o meu ateliê era na parte de baixo. E eu costurava no ateliê até de madrugada, assim. Aí eu ia dormir muito. Eu dormia muito tarde, eu dormia pouco, mas foi o período ali que eu tava, que eu precisei me organizar. Porque assim, além de todas as despesas do mês normais que eu tinha que juntar dinheiro para fazer tudo isso. Então eu conciliei 8 meses trabalhando na Claro e no ateliê. E aí era muito bom, porque eu conversei com a minha gerente, falei para ela toda a situação, né? A gerente sempre soube de tudo. E aí ela me autorizou fazer as entregas do meu ateliê na própria Claro, né? Então eu sempre marcava com os meus clientes, olha, eu trabalho nessa loja aqui, então tu pode retirar lá. E as clientes tudo iam retirar as encomendas lá. Então todos os dias eu chegava na loja cheia de sacola para fazer as entregas e aí, enfim, né? Conciliava uma coisa com a outra. E aí me mudei. Nem sei por que eu tô contando isso. Às vezes eu entro numas histórias que depois eu penso, nem sei por que eu tô contando. Ateliê das princesas. Acordo às 5 da manhã, produzo até às 10, porque tenho 3 filhos pequenos, tem me ajudado. Sacrifício que me dá um retorno. As crianças não vão ser pequenas para sempre, né? Então vale a pena mesmo se a gente tá... É o pagar o preço, né? A Tereza perguntou se eu acho legal fazer um quadro de tarefas semanal, um quadro semanal de tarefas. Eu acho legal se tu for uma pessoa que tu conseguir se organizar com isso. Eu, por exemplo, não consigo, tá? Eu tenho muita dificuldade em planejar uma organização. Tanto é que eu fiz no final do ano passado um processo de coach de desenvolvimento profissional e essa era a coisa mais difícil, assim, pra mim. A Aline dizia, Carla, tem aqui um quadro, até ela me deu um quadro e tudo, tu coloca ali as tarefas que tu tem pra fazer, visualiza, não sei o que. É a minha maior dificuldade. Mas agora tá funcionando bem, sempre funcionou, me ajudou muito as listas, porque daí pelo menos eu sei qual é a prioridade do dia. E agora a agenda também, tô com a agenda e a agenda tá me ajudando muito também, principalmente para eu não atropelar as coisas, né, não marcar muita coisa para o mesmo dia ou para a mesma semana, ou para não marcar compromissos no mesmo dia e horário. Eu esqueci que tinha tal coisa e marquei outra, porque isso acontecia comigo. Ateliê Bordado Encanto, nesse momento que estamos sem creche tá difícil, minha neta vem à tarde aqui, eu continuo trabalhando e deixo ela fazendo as atividades dela. Minha casa é fita crepe por todo lado, ela tem 3 anos, querida. Ai, mas a gente sente falta depois, sabia? Cris, meu marido fica me mandando arrumar um emprego porque diz que esse ramo não dá dinheiro. Fiquei muito triste, encontrei você e me deu ânimo, que bom. Cris, as pessoas elas precisam ver os resultados, né? Porque as pessoas não estão dentro da mente da gente, não estão consumindo o mesmo conteúdo que a gente consome, né? Muitas vezes, e tem gente que precisa ver o resultado, assim, né? Às vezes, claro que às vezes, é que eu não sei, depende de cada caso é um caso, né? Mas às vezes é isso, às vezes é a gente mostrar uma postura mais profissional, mostrar mais comprometimento com aquilo que a gente está fazendo, porque às vezes a gente fica tão desanimada que a gente meio que larga de mão. E aí a gente quer convencer a pessoa que está ali vendo tudo isso de que o nosso negócio é sério. Mas espera aí, como assim? Tem que observar o que a pessoa está vendo da gente, né? E aí fazer acontecer. É a pequena. Trabalhar em casa a gente tem que esquecer mesmo da casa, senão não fazemos nada. É isso. O nosso desafio ele é ainda maior, tá? A gente que trabalha em casa, o nosso desafio é maior, porque quem não trabalha em casa, fecha a porta da casa. Se a casa tiver o caos, ela tem o horário dela para sair, porque ela tem o horário para chegar no emprego. Ela não vai ficar arrumando a casa e só sair pro emprego a hora que a casa estiver completamente arrumada. Não é assim. Não é assim, gente. A vida perfeita, aquilo que a gente entende como ideal,
não existe na vida de ninguém. Não vai existir na nossa que trabalha em casa e não vai existir na vida de quem trabalha fora. A não ser que a pessoa não precise trabalhar e tenha o dia todo para cuidar da casa. Nesse caso, pode ser que a casa esteja sempre do jeito, né, satisfatório. Se não, se a pessoa tem que trabalhar, seja em casa, seja fora, seja lá o que for, ou ela vai precisar de uma ajuda, né, ou a casa nem sempre vai estar apresentável. Não existe. O ideal, ele é só um ideal, ele não existe, gente. A gente fica se cobrando por coisas que não, sabe, que não são a realidade. Qual é a realidade das coisas? Eu acho que acho que falta um pouco isso, olhar e entender o que é real. Não se baseia por vida de outras pessoas no Instagram. No Instagram as pessoas mostram só o que querem mostrar. As pessoas que têm muito tempo para estar na rede social, certamente elas têm alguém filmando, editando, postando para ela nas redes, arrumando a casa, cuidando do filho. Cara, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, a gente tem que decidir o que é prioridade. Se a casa é prioridade, tu não tem que se cobrar o retorno em relação ao teu trabalho. Tu vai trabalhar a hora que der. Se o teu trabalho é prioridade, tu não vai se cobrar tanto em relação à tua casa. Tu vai fazer as coisas a hora que der. Vai ver o que é prioridade ali, vai fazer, vai atender. E paciência, gente. É impossível a gente viver num mundo de fantasia, entendeu? A gente tem que olhar o que é realidade. A Correia Eufrásia. Já o meu esposo é meu maior incentivador. Se der certo, ele está do meu lado, mas se não der certo, ele continua do meu lado. Ele senta comigo, analisa o que deu errado para continuar acertando. Muito bom, viu? Tem exemplos ótimos também, né? Mas é isso, gente. Muito é do que a gente está mostrando, né? Talvez tu tenha conseguido mostrar para ele, pelas tuas atitudes, o quanto aquilo é importante para ti. Porque às vezes a gente não fala. Às vezes a gente guarda pra gente coisas e quer que o outro adivinhe. Cara, se a pessoa tá do teu lado, a pessoa te ama, a pessoa quer dividir a vida contigo, a pessoa, a partir do momento que te entender, ela vai te apoiar. Ai, ai, ai. Tava na cara com carinho da pequena. Então é isso, gente. Ó, pequeno, meu marido também não posso me ajudar, ele me ajuda muito. Tem várias histórias. Tem alunas que o marido virou sócio, conseguiu perceber tanta valor ali no negócio que acabou trabalhando junto, né? Então é muito bom, assim, Mas eu acredito que quando isso acontece, é muito da postura da pessoa, né? É parar e dizer, eu não tô pedindo permissão para fazer isso, eu não tô te perguntando se eu posso. Eu tô te dizendo, eu tô compartilhando contigo. É diferente, sabe? Eu não tô pedindo, não é assim, ó, eu não tô te pedindo permissão, eu tô te pedindo uma opinião. Eu não tô querendo que tu me autorize. Eu tô te compartilhando contigo isso que é importante pra minha vida. E tu é a pessoa que tá dividindo a vida comigo. Mas com uma postura de, peraí, eu tô chamando essa responsabilidade pra mim, eu vou fazer isso acontecer. É diferente, né? Aqui, ó, a Cibele perguntou como que eu iniciei na costura, se foi por hobby. Cibele, não foi por hobby, tá? Eu já falei, tem vários vídeos, lives e coisas contando isso, mas eu trabalhava na telefonia, engravidei do meu segundo filho, eu morava numa cidade longe da minha família, eu já tinha minha filha com 9 anos, e aí eu decidi que eu queria fazer alguma coisa para trabalhar em casa, não foi por hobby, foi por... E aí eu emendei as minhas férias com a licença maternidade, então eu marquei a minha cesárea do Luca pro último dia das minhas férias, e aí eu já emendei com a licença maternidade, eu deixei tudo planejadinho, assim, fui na obstetra, perguntei certinho, fui com a minha chefe, eu planejei as minhas férias ali, que desse certo, né, o último dia de férias ser o dia da minha cesárea, emendei com a licença maternidade, e ali naquele período ali eu já iniciei meu negócio.
Eu iniciei meu negócio. E aí a ideia não era trabalhar por hobby, a ideia era que eu pudesse ganhar no mínimo que eu ganhava na loja para poder continuar pagando as minhas contas, mas trabalhando em casa. Ai, gente, vamos lá. Tem tanto assunto aqui, olha, eu não consigo ler todos os comentários, assim como as gurias deixaram sugestões ontem aqui, que a gente acabou conversando hoje sobre isso, deixem também, tá? Voltem aqui, deixem os comentários de vocês, sugestão, né, dúvida, alguma coisa que a gente possa conversar. E aí eu acho que agora sim, me passei quase 1 hora de live. A Cibele tá apanhando dos sapatinhos, mas tá saindo. Ah, início, né, gente? Início é assim, às vezes ajuda a alinhavar pra quem não tem tanta prática os sapatinhos, mas logo, logo tá rendendo aí, tá fluindo. Então é isso, gente. Que bate-papo esse doido, nem sei que nome eu vou dar pra essa live aqui. Ai. E aí, vou salvar ela que nem sei que nome eu vou dar. Eu também vou lá. Tenha um ótimo dia. Amanhã a gente se encontra aqui de novo. Eu espero sugestões de vocês pra gente poder conversar aqui amanhã de novo, tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã.